Olá, quero falar com você um pouco sobre os sonhos de Deus, sobre a realização dos sonhos de Deus. Sabe, no Salmos 37, versículo 4 diz assim: Agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. O que deseja o seu coração? Deus colocou em nós os seus sonhos. Deus colocou em nós sonhos altos para que nós possamos não apenas sonhar, mas realizar. Quando nós nascemos, nós vamos sendo motivados, vamos sendo envolvidos por pensamentos, por sentimentos, por sonhos, que são os sonhos do Senhor para nós. Mas muitos bloqueios, muitas travas, muitas vozes que dizem para nós não pode, não dá, não é possível, e nós vamos deixando com o tempo de crer naquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus nos diz que os sonhos de Deus são mais altos do que os nossos sonhos, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. O Senhor tem caminhos que são mais excelentes do que os nossos. Ele deseja imprimir em nós essa verdade. Ele deseja nos fazer sonhar como seus filhos. Ele nos chamou para sonhar alto. Ele nos chamou para realizar. Eu gosto muito de um livro e é a indicação para você. Transforme os sonhos que Deus te deu em realidade. O livro de Rick Renner. E ele fala que Deus muitas vezes colocou em nós sonhos que nós não conseguimos sonhar por achar que são absurdos, por achar que são grandes demais para nós, por achar que são impossíveis. E eu quero dizer para você, aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Aquilo que parece que não pode ser realizado para o homem, o poder de Deus, a sua graça pode ser revelada em nós e nos fazer conquistar essa realidade. Mas nós precisamos crer, mas nós precisamos sonhar, mas nós precisamos nos envolver com aquilo que Deus diz sobre nós, com aquilo que Deus diz sobre quem Ele é. E quem Deus é transforma a nossa realidade. E quem Deus é nos faz sonhar alto. E quem Deus é nos faz sonhar no limite que é inimaginável numa realidade comum, numa realidade à nossa volta. Às vezes nós sonhamos como José. E os nossos sonhos, eles são vistos pelas pessoas à nossa volta como absurdo. Você é louco, você é doido, você é sonhador, você está viajando. Mas você precisa viajar mesmo, mas você precisa ser louco mesmo. Sabe por quê? Porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Deus, Ele tem uma sabedoria que excede o nosso entendimento. Quando Deus fez o ser humano, quando Deus fez o homem, Deus fez o homem com instinto, imprimiu no DNA a vontade de sonhar, a vontade de conquistar, a vontade de realizar. Quando nós vamos para Gênesis 1, Deus, as primeiras palavras que Ele disse para Adão foi: crescei, multiplicai, domine, governe, vá além, você pode mais. Adão, você foi feito para governar. Adão, você foi feito para sonhar. Adão, você foi feito para conquistar. Isso está impresso em cada célula do nosso corpo. Isso está impresso no nosso DNA. Nós fomos feitos para conquistar, nós fomos feitos para reinar, nós fomos feitos para realizar, nós fomos feitos para viver o sonho de Deus, sabe? Mas muitas vezes no caminho nós vamos, por causa do pecado, por causa do mundo, por causa das pessoas com uma visão limitada, nós vamos condicionando a nossa mente, condicionando nossa mente a uma realidade limitada, a uma realidade comum, a uma realidade acostumada a viver o normal, a viver aquilo que está condicionado pelas circunstâncias. Você foi feito para sonhar, você não foi feito para viver pelas condições, você foi feito para mover céus e terra, você foi feito para realizar como filho de Deus, como filho amado de Deus, sabe? A palavra de Deus nos diz que Deus nos ama e o seu amor por nós é incondicional. Deus nos ama de uma tal forma que Ele mandou o seu único filho, Ele mandou Jesus para morrer por nós. E quando Ele mandou Jesus para morrer por nós, o sangue de Jesus nos lavou, nos capacitou, nos habilitou a estarmos próximos de Deus. E próximos de Deus nós ouvimos a voz de Deus, próximos de Deus nós alinhamos os nossos pensamentos a Deus, próximos de Deus nós somos impactados com uma glória que nos faz sonhar e que nos faz realizar. Não se permita estar num lugar comum. Não se permita deixar de sonhar os sonhos que Deus sonhou para você. Quando você sonha os sonhos de Deus, você toca pessoas. Quando você sonha os sonhos de Deus, você transforma vidas. Quando você sonha os sonhos de Deus, você impacta gerações. E foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para sonhar alto, sim. Deus te chamou para sonhar grande, sim. Se aí em volta
Pessoas que não têm Deus, elas podem sonhar alto. Nós que somos filhos de Deus, muito mais, nós podemos e devemos sonhar alto. Mas sabe, existe uma caminhada, existe uma jornada, existe um percurso, existe uma trajetória, e você precisa estar disposto a viver essa trajetória. Muitas vezes essa trajetória não é fácil. A trajetória para a realização de sonhos é uma trajetória que exige de nós perseverança, exige de nós esforço, exige de nós trabalho, exige de nós convicção, exige de nós fé. Sabe por quê? Porque muitas vezes as circunstâncias vão dizer não, as circunstâncias vão dizer acabou, as circunstâncias vão dizer não tem mais jeito, esse sonho é uma piada, esse sonho é impossível. E quando as circunstâncias disserem isso para você, e quando o inimigo disser isso para você, e quando as pessoas que estão à volta disser isso para você, você vai dizer: eu sei quem é Deus e eu sei quem eu sou, eu sei que meu Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, eu sei que eu sou filho de Deus e eu fui feito para governar, e eu fui feito cabeça e não cauda. Eu sei que como filho de Deus eu posso passar pelo deserto, mas eu vou sair do deserto mais forte. Eu vou passar pelo fogo, mas o fogo não vai me queimar. Eu vou passar pela tribulação, mas a tribulação vai forjar em mim o caráter daquele que pode todas as coisas, vai forjar em mim o caráter daquele que pode passar pela tribulação, que pode passar pela enfermidade, que pode passar pela necessidade, mas pode passar por tudo isso com o Senhor, porque o Senhor não nos abandona no momento difícil, o Senhor não nos deixa só no momento em que as circunstâncias dizem para nós: acabou, é o fim. E quando você ouvir acabou, é o fim, você vai ouvir a voz de Deus dizendo: é o começo. Você pode se levantar, você pode sonhar, porque eu tenho sonhos para você, e você vai transformar esses sonhos que eu te dei em realidade, e você vai transformar esses sonhos que eu te dei em exemplo, em testemunho, para que as pessoas olhem em volta e digam: só pode ser Deus, foi o Senhor que fez. Como foi isso, sabe? Existe um texto em Salmos que diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de louvor, e se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Existe uma palavra sobre você, e essa palavra, essa sentença, esse decreto é um decreto de vida, é um decreto de realização de sonhos, é um decreto de poder do Senhor, poder manifesto do Senhor. Você vai viver uma realidade de preparação para o sonho, e essa realidade você precisa viver com alegre expectativa. Essa realidade você precisa ver com convicção de que Deus está cuidando de tudo, de que todas as coisas cooperam para o seu bem. Você já pensou se José desistisse no caminho? Você já pensou se quando José foi lançado no poço, quando ele teve aparentemente os seus sonhos destruídos, você já pensou se ele desistisse? Você já pensou se ele desistisse de sonhar? Você já pensou se ele desistisse de acreditar? Ele não teria chegado à condição de governador. Foram muitos anos e ele passou por muitas provas, e ele passou por muitas realidades difíceis, mas por todas elas o Senhor era com ele. Em todas elas o Senhor o sustentava, o Senhor o fortalecia, e ele decidiu ser íntegro. Ele decidiu acreditar, com certeza. Os sonhos de Deus nunca saíram do coração de José, e os sonhos de Deus precisam queimar em seu coração. Os sonhos de Deus não podem sair de dentro de você. As circunstâncias não podem dizer para você que terminou. Não, você precisa reacender essa chama, e você reacende essa chama com a palavra, e você reacende essa chama com a oração, e você reacende essa chama quando você se aproxima do Senhor, quando você é envolvido por uma graça, quando você é envolvido por um poder que diz: vai filho, eu estou com você, sabe? Quando a criança cai, quando a criança começa a dar os primeiros passos, o desejo do coração dela, o que queima no coração dela é a vontade de andar, é a vontade de correr, mas ela não desiste na primeira vez que ela cai, ela não desiste na segunda vez que ela cai, e os pais estão ali para levantar, estender a mão e levantar o seu filho e dizer: você pode andar, você pode caminhar, você pode correr, você foi feito para isso, você foi feito para levantar e andar, e nos momentos difíceis você tem que lembrar disso. A palavra do Senhor diz: eu sou contigo. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Isso será uma verdade tão intensa na sua vida que você não pode se permitir romper com aquilo, quebrar, destruir com aquilo que Deus projetou para que você sonhe. A palavra de Deus diz que no livro do Senhor
Todos os seus dias, todos os meus dias estão escritos, e se estão escritos nos livros de Deus, pode ter certeza que não são dias de mal, não são projetos de falência, não são decretos de destruição, não, é decreto de vida, é decreto de salvação, é decreto de saúde, é decreto de cura, é decreto de conquista, é decreto de realização. Acesse isso sonhando juntamente com Deus, acesse isso pela palavra de Deus, acesse isso acendendo em você as boas novas, a palavra de vida que está disponível para você nesse momento. Sabe, Deus tem sonhos para você e você precisa decidir hoje transformar os sonhos de Deus em realidade, fazer uma parceria com Deus. Você precisa caminhar com o Senhor, você precisa se permitir andar com o Senhor todos os dias e sonhar os seus sonhos, e não permitir que nada abata a sua fé, que nada te abale, que nada te detenha. Você é mais do que vencedor. Você não vai vencer, você já venceu. Você não vai conquistar, você já conquistou. É questão de tempo, é questão de viver os processos, é questão de viver a caminhada, é a questão de viver a jornada. E vai chegar o dia, e será logo, e vai chegar o dia em que o Senhor vai manifestar o seu poder e vai dizer: é hoje, chegou, é agora. Você pode se alegrar, e a sua boca vai se encher de riso, e os seus lábios vão se encher de louvor, e você vai ouvir as pessoas dizendo ao seu redor: grandes coisas fez o Senhor por ele, e por isso ele está alegre. E você vai dizer sobre si mesmo: grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso eu estou alegre. Eu adoro o Senhor, eu louvo ao Senhor, e eu rendo a Ele graças por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo, e porque eu sei que muito Ele ainda há de fazer. Aquilo que você viveu como sonho de Deus, como projeto de Deus, ainda é pouco. Aquilo que de repente você achou que chegou no máximo, chegou no ápice, que você conquistou, que você realizou, eu quero dizer para você, é pouco. Ele tem mais, Ele tem muito mais. Ouse sonhar alto, ouse compartilhar com o Senhor os seus sonhos, ouse dividir com Ele, com aquele que por você tudo executa. Sabe por quê? Porque Isaías diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu um Deus além do Senhor, que trabalhe por aqueles que nele esperam. Esperar no Senhor é caminhar com o Senhor, esperar no Senhor é depender do Senhor, esperar no Senhor é viver uma vida dedicada, consagrada, em integridade, em parceria, em amizade, em relacionamento com Ele. Ouse sonhar. Transforme os sonhos que Deus te deu em realidade. Viva intensamente os sonhos de Deus e desfrute de um tempo de realização que chega logo no final da jornada, logo no final da caminhada. Deus te abençoe. Seja rica e poderosamente abençoado pela prática dessa palavra que muda, que transforma vidas.